Aula 7, multiplicadores de tensão. São circuitos que permitem que sejam obtidas tensões contínuas múltiplos da tensão de pico de entrada. Dobrador de tensão. Este é o circuito. Veja que tem dois capacitores e dois diodos. A primeira parte é um circuito que já vimos, que é o circuito que dá um nível médio nesse ponto aqui. É o grampeador. Funcionamento. No semiciclo negativo de tensão, da tensão de entrada, conduz o diodo D1, como já vimos no grampeador. E aí, este capacitor C1 se carrega com esta polaridade com um valor de tensão que é Vp menos 0,7. Em seguida, o diodo D1 corta. E aí, no semiciclo positivo, o diodo D2 vai conduzir, fazendo com que o capacitor C2 se carregue com uma tensão que é 2Vp menos 1,4. O 2Vp, aqui é Vp menos 0,7. Quando aqui for Vp, se soma 2Vp. E o 0,7 com esse 0,7 dá menos 1,4. Vejam que se considerarmos a segunda lei de Kirchhoff, nesse sentido nós temos Vp, que se soma com Vp menos 0,7, dando 2Vp menos 0,7. Essa tensão é 2Vp menos 1,4, só que aqui é mais 0,7, então dá 2Vp menos 0,7. Então, do ponto de vista Kirchhoff, as tensões estão ok. Como não existe caminho para descarga dos capacitores, os dois diodos D1 e D2 vão abrir e os capacitores ficarão com as suas respectivas cargas, isto é, Vp menos 0,7 para o C1 e 2Vp menos 1,4, que é a tensão de saída, que podemos considerar aproximadamente como sendo 2Vp, se 2Vp for muito maior que 1,4. Por exemplo, se Vp for igual a 20 volts, o valor de pico da tensão de entrada for 20 volts, considerando queda de tensão no diodo de 0,7, o primeiro capacitor C1 se carrega com essa polaridade e 19,3 volts. O segundo capacitor, C2, vai se carregar com 38,6 volts, aproximadamente, que podemos dizer que é próximo de 40 volts. Essas são as formas de onda. Na saída, uma tensão contínua, né? Nesse ponto aqui, ó, a forma de onda é 38,6 volts contínuo. E a forma de onda nesse ponto, ela já foi vista quando estudamos grampeadores, é uma tensão senoidal de valor médio, aproximadamente 19,3 volts. Né? Observe onde está o zero está aqui, ó. Esse é o zero. Tá? Aqui é menos 2, ele é para cima na realidade, é um pouquinho para cima. Tá? Então, temos na saída uma tensão contínua de aproximadamente 2 vezes Vp, isto é, 2 vezes 20 volts. Triplicador. Observem que foi adicionado mais um diodo D3 e mais um capacitor C3. O funcionamento do circuito. No semiciclo negativo, mais, menos, primeiro, o capacitor C1 se carrega até Vp menos 0,7 através do D1 que está conduzindo. Então, D1 conduz. Ao mesmo tempo, existe um caminho através de D3, então saindo pelo
polo positivo por a fase positiva da tensão alternada, capacitor C3, diodo D3 e retornando para a fase negativa da tensão alternada. E ele se carrega também com Vp menos 0,7. Na sequência, os dois diodos D1 e D3 vão cortar. No semiciclo positivo, o que acontece? Então, D1 e D3 estão polarizados reversamente. As tensões nos dois capacitores garantem isso. O capacitor C2 ele vai se carregar até que valor de tensão? Até 2 Vp, quando aqui for Vp, que se soma com esse Vp, menos 1,4 volts. Então, o capacitor C2 se carrega até este valor de tensão. Quando então o diodo D2 vai cortar, e aí a tensão na saída é a soma das duas tensões em C2 e C3. Isto é, vai ser 3 Vp menos 2,1. Praticamente 3 Vp, dependendo do valor de Vp. Espero que tenham compreendido esta aula. Qualquer dúvida pode entrar em